Agora eu tenho duas péssimas notícias para dar para você. Já te falei que eu não dou nesse programa as notícias só aquelas que eu gostaria de dar. Eu sou obrigado a falar de vida real. E nós temos dois aumentos em sequência para noticiar aqui. Meu Deus do céu! Os ônibus intermunicipais subiram. Estou falando de um aumento pequenininho, menos de 3%, mas subiram. E no momento em que ninguém tem reajuste de salário, pelo contrário, né? Só tem corte, 2,58%, 2,5%. Ai, Juliana, é pouco. Mas tá certo aumentar o preço do busão que todo mundo usa nessa pandemia? Guilherme Batista, me fala detalhes desse aumento terrível. Você está num ponto aí onde as pessoas que seguem para a região acabam chegando e acabam partindo, né, Gui? Exatamente, Juliano. A gente fala da Avenida Leste-Oeste. Pedir para o Lucas mostrar. Tem uma série de pontos instalados aqui para baixo do Museu Histórico. Lá na frente também, para baixo do Terminal Central, a gente tem outros diversos pontos. São meio que terminais improvisados aí para os usuários do transporte metropolitano, moradores de Ibiporã, Cambé, Rolândia, até Arapongas, que se utilizam desses ônibus de duas empresas que operam o serviço aqui na região para chegarem e irem embora de Londrina. A gente sabe que muitas cidades da região, Juliano, são conhecidas como cidades dormitório, ou seja, muitas pessoas moram em Cambé, em Rolândia, em Ibiporã e trabalham justamente aqui em Londrina. Então, para ir e vir do trabalho, elas se utilizam realmente do transporte metropolitano. É um transporte que é mais em conta se comparado ao oferecido pelas empresas de transporte rodoviário, mas ainda assim o valor ele chama bastante a atenção. Você estava dizendo que o aumento foi de 2,58%. É bom a gente esclarecer para o nosso telespectador que é um aumento autorizado pelo próprio governo do estado, pela AGEPAR, que é a agência reguladora do governo do Paraná. Ela autorizou um aumento baseado no índice da inflação e é um aumento, inclusive, que é permitido por um termo contratual com as empresas que operam o serviço. As empresas têm a possibilidade de fazer o reajuste no valor das tarifas, isso uma vez ao ano. Então houve a autorização por parte do governo e a partir da 0 hora de hoje, dia 1º de dezembro de 2020, as empresas então aumentaram em 2,58%. Na maior parte das linhas, o aumento foi o seguinte, de R$ 4,05 para R$ 4,15. Você até disse, Juliano, e foi isso que eu conversei inclusive com alguns usuários e vou conversar com mais daqui a pouco. São 10 centavos, mas para as pessoas que utilizam um ônibus todos os dias para ir e para voltar, no final do mês, com certeza vai fazer bastante diferença aí no orçamento de muitas famílias aqui da região. Eu vou dar uma andada, vou vir inclusive para esse lado, porque eu estou vendo que o movimento está maior por aqui. A gente está num horário, Juliano, que é um horário meio que de transição. Por volta das 11h30, quando a gente chegou aqui, o movimento era maior. Agora está um pouco mais tranquilo. Deixa eu ver com os usuários então, tudo bem? Boa tarde. Estou ao vivo lá na RIC, repercutindo essa questão do aumento. De R$ 4,05 para R$ 4,15. Você utiliza o ônibus sempre? Você acha que esse aumento é justificado pela qualidade do serviço que você vê dentro dos ônibus? Boa tarde. Boa tarde, eu acho que não. Eu uso ônibus quase todo dia e aumentou, 10 centavos faz bastante diferença no bolso das pessoas. Vai fazer diferença, né? Se a gente pegar 10, mas vai chegar no final do mês, vai dar o quê? Uns 5, 10 reais. E para quem ganha, não sei se é o teu caso, um salário mínimo ou até menos do que isso, na hora de pagar uma outra conta, vai fazer falta. Vai, eu ainda sou independente dos meus pais, então para eles faz bastante falta. Eu venho aqui, que eu tenho terapia, aí a terapia também já aumentou, e ainda a tarifa do ônibus, então não ajuda muito não. E é água, é luz, é gás, é telefone, e o salário? E o salário não aumenta, só está diminuindo. Eu perguntei se justifica o aumento dentro do ônibus. Você acha que o serviço que está sendo prestado, ele poderia ser melhor? Poderia. Quais são os principais problemas? Assim, as pessoas não têm cuidado, principalmente no que a gente está passando agora.
é álcool em gel, é vidro fechado, tem gente que espirra dentro do ônibus e não protege, não faz nada, então coloca em risco a vida das outras pessoas que estão indo embora e vai usar o transporte depois. Muito lotado? Muito lotado, não tem espaço para nada. A gente sabe que justamente por conta da pandemia, algumas empresas diminuíram o número de ônibus em circulação. Você tem esperado mais do que você costumava esperar para ir, para voltar para casa? Sim, eu espero 1 hora para ir embora. 1 hora? 1 hora. E se perder esse agora, tem que esperar mais um. Eu acho que depois só tem 10 para as 2 da tarde. Como que é teu nome? Evelyn. Evelyn. Quantos anos você tem, Evelyn? 15 anos. 15 anos. A Evelyn, moradora de onde? De Cambé. De Cambé. Moradora de Cambé, Evelyn vindo para Londrina, Juliano, para fazer terapia. A gente até falava em relação às pessoas que trabalham, mas tem muita gente que se consulta, tem muita gente que estuda, ou seja, a cidade de Londrina é o grande centro aí de atividades para moradores de toda a região e o ônibus metropolitano é o meio de transporte da maioria delas. Vou tentar conversar com mais uma. Tudo bem, senhora? Com licença, posso fazer uma pergunta rapidinho? A gente viu que aumentou o valor da passagem, 4,05 para 4,15. Para o bolso da senhora e dos outros passageiros, difícil. Eu não pago. Não paga? Não. Ah, entendi. Então você livrou dessa. Veio dessa já. Mas para quem paga já é um aumentinho aí. Para quem paga é difícil, né? Agora para mim que não paga... E a qualidade do serviço? É boa? Poderia melhorar? Muito demorado. Muito demorado. Muito demorado. Quanto que a senhora precisa esperar para vir? Olha, faz 1 hora mais ou menos que eu tô aqui. 1 hora? É, quase 1 hora que eu tô aqui esperando. E quando o ônibus chega? Chega vaziozinho, lotado? Não chega meio vazio. Meio vazio. Mas já pegou ônibus lotado? Já peguei. Para aumentar a passagem, a senhora acha que justifica a qualidade? O serviço oferecido, ele comprova esse aumento ou se fosse pela qualidade não deveria aumentar? Eu acho que não deveria aumentar, viu? Porque é muito vagar, muito devagar. A qualidade não dá. Poderia ser maior a qualidade? Poderia. O nome da senhora? Aparecida. Aparecida mora onde, dona Aparecida? Já disse Silvino Cambé. Cambé, mais uma cambense. Juliano, no caso da dona Aparecida, ela mesmo disse, não paga. Mas a gente viu a Evelyn, que já falou que para o orçamento dos pais vai fazer muito diferença aí no bolso. Imagine então das pessoas que trabalham. Antes, quando a gente estava aqui esperando, eu conversei com outras pessoas, zeladoras, cuidadoras de idosos que moram em Cambé, em Ibiporã, em Rolândia. E o problema, Juliano, pelo que eu entendi aqui, não é aumentar, mas é aumentar justamente durante esse período de pandemia, em que o serviço ele ficou mais lento, em que o serviço ficou aí mais precário e, apesar disso tudo, as empresas conseguem essa autorização do governo e acabam aumentando, repetindo, em 10 centavos, de R$ 4,05 para R$ 4,15, Juliano.